Rodrigo, a história do Brasil, desde a República, ela tem feito uma concentração de poder na capital federal. As províncias, depois estados e os municípios, eles são esvaziados de poder. Não apenas porque a Constituição delimita a interferência da autoridade mais próxima, mas porque as verbas mesmo estão em Brasília. Com esta crise de coronavírus, os estados e os municípios atuaram muito mais, o Poder Central quis reagir e o Supremo, tendo em vista que era questão de saúde, determinou que o que os municípios e estados estão fazendo dentro da competência constitucional. Mas eu queria saber, em termos de poder, na tua opinião, haverá alguma modificação? Será que a República vai ser mais federativa? Léo, como tu bem disseste, historicamente, desde 1889, temos a federação consolidada na Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, e pela primeira vez na história, nós temos o destaque dos estados e do município em relação à distribuição do poder. Mais do que isso, um destaque, inclusive, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. E essa situação me faz pensar numa questão específica, que é a representação do presidente. Nós vivemos num momento de crise. Em regra, nos momentos de crise, existe o destaque de um líder, existe o destaque de um sujeito que, em tese, controla o poder, e quase sempre, nesses momentos históricos, isso se dá através do presidente da República. Isso me faz pensar que nosso presidente atual tem uma característica muito específica, que é de ser desarticulador, de ser um sujeito que não atrai para si a convergência do capital político, mas, pelo contrário, afasta. E a impressão que eu tenho, às vezes, é que essa posição do presidente da República, de uma certa forma, foi reconhecido pela classe política, não só pela classe política, mas também pelo próprio Poder Judiciário, que pegou uma ferramenta constitucional, que é a distribuição de competência, e a competência para a saúde é concorrente entre estados, União, município e Distrito Federal, e disse, claro, e em bom tom, que a competência é concorrente e que tanto os municípios quanto os estados podem discutir e podem legislar sobre saúde. Então, se tu me perguntas se eu acho que isso vai perdurar, talvez, mas eu não sei se isso não é um momento específico em relação ao nosso presidente. E se for um momento específico em relação ao nosso presidente, sem alterações no Pacto Federativo, acredito que talvez não perdure essa situação. Só me faz um favor, traduz competência concorrente. A competência concorrente é a competência comum. A Constituição Federal estabelece que é competência concorrente, ou seja, comum. Os estados, Distrito Federal, União e municípios legislar. Isso significa que todos os entes federados têm competência para legislar sobre saúde. Então, a competência concorrente é a competência comum. Me diga uma coisa. Estamos percebendo que nós temos um presidente autoritário, esvaziado de autoridade. De fato, as circunstâncias são, então, vinculadas a ele. Isso não significa que o município e o Estado recuperaram poder, mas significa que a República, pelo seu representante, está desempoderada. Perfeitamente. Mas não te parece que os prefeitos e governadores acordaram para a possibilidade de reivindicar esse poder, ou cada governador quer ser presidente e, consequentemente, não quer mexer na distribuição da capacidade de mandar? Léo, os conflitos políticos eles sempre existiram, sempre vão existir,
e o conflito político principal é em relação à capacidade de o sujeito deter para si o poder. Eu não acredito, sinceramente, que sem uma alteração significativa no Pacto Federativo, principalmente com relação à reforma tributária e a capacidade de distribuir melhor a renda tributária entre os municípios e estados, o prefeito e o governador tenham realmente a capacidade de exercer o poder. Se tu for fazer uma análise tributária, tu vai ver que uma média de 6% dos tributos arrecadados ficam com o município, 6%, 18% com o Estado. E depois, se tu for analisar isso com base no fundo de participação, no montante geral, a União vai ficar com 56% de toda a receita tributária do país. Se tu não alterar essa lógica, dificilmente tu vai ter o prefeito e o governador realmente exercendo o poder que a Constituição estipula em relação ao Pacto Federativo. Uma coisa que eu discuto quando as pessoas discursam sobre mudança, que todo mundo tem um discurso de dever ser, uma ideia de como seria se fosse. Agora, o jogo de poder é concreto, ele é estabelecido por quem está no poder, e quem está no poder chegou nele com as atuais regras do jogo, então dificilmente vai querer mudar as normas que permitiram que se elegesse. Eu acho que isto seria preciso muito desprendimento cívico, e o desprendimento cívico não está nos nossos costumes. A ganância de poder é que predomina. Deixa-me te perguntar uma coisa. Esta situação a que nós chegamos não decorre em grande parte do fato de nós não termos o voto de lista e termos voto nominal, na medida em que se vota em pessoas e não em partidos. Nós não fazemos o esvaziamento do partido e não fazemos o fortalecimento do indivíduo. E aí não fazemos com que cada deputado negocie seus próprios interesses sem se articular com uma base de representação institucional, que seria a sigla partidária? Concordo plenamente com a tua afirmação, Léo. E acho que há um momento em que o país precisa realmente discutir algumas mudanças. Uma mudança importante foi a possibilidade de a gente não ter mais financiamento de campanha de empresas privadas. Mas é preciso que os partidos também alterem a estrutura interna do poder. Porque o que acontece agora? Nós temos o financiamento público da campanha, mas quem coordena esse financiamento público da campanha é o partido. E as regras em relação ao partido e a distribuição desse dinheiro ainda precisam ser mais transparentes. Mais do que transparentes, elas precisam ser mais democráticas. Porque se tu tem regra mais democrática com relação à distribuição desse dinheiro dentro do partido, tu vai dar chance ao outro de também concorrer com as mesmas regras dos membros do partido. O que acontece agora com a norma vigente e com o dinheiro público da campanha é que basicamente o presidente do partido distribui as verbas sem muito controle com relação a isso, sem muita regra com relação a isso. Ficou uma regra aberta de controle com relação à distribuição dessa verba. E tu tens, nessa situação, uma situação de controle do partido, uma situação em que o próprio partido delimita quem são os sujeitos do jogo democrático, quem são os sujeitos que vão participar. Acredito que seria interessante a democratização e a criação de regras de transparência e regras de governança com relação a essas verbas, para que outras pessoas, que não aquelas vinculadas a determinados membros do partido, também possam participar de uma eleição, possam ter a distribuição dessas verbas, e aí sim tu poder ter o destaque necessário que o partido necessita para sair desse jogo do sujeito, porque hoje nós estamos no jogo do sujeito, do indivíduo.
E nessa perspectiva, Léo, eu não sei se o voto distrital misto ele não poderia ser um fator interessante para essa questão. O que tu pensas a respeito disso? Eu até te pediria que traduzisse para o corpo não técnico, para as pessoas não técnicas que nos ouvem, o que é o voto distrital misto? O voto distrital misto é o voto que ele vai, pelo menos com relação aos projetos que tem hoje, ele vai discutir a questão das eleições com relação aos deputados federais, estaduais e vereadores. Hoje tu tem um sistema proporcional. O voto vai para o partido e conforme a votação do partido e a votação dos candidatos do partido e o número de cadeiras vagas, vai ser distribuído as cadeiras. O voto distrital misto, ele faz uma mescla dessas duas coisas. Então, primeiro, o que é o voto distrital? O voto distrital é aquele voto em que o TRE, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral vai delimitar quais são os distritos com base no número de habitantes de uma região, e cada distrito desse vai fazer um candidato. Ou seja, você vai votar para deputado como se estivesse votando para o prefeito. Exatamente. Esses candidatos do distrito vai ser majoritário. E, então, 50% das cadeiras, seja do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, serão ocupadas por eleições distritais. E os outros 50% serão ocupados na eleição proporcional que já ocorre hoje para esses membros. Eu acho importante dizer distrital majoritária para saber que é concorrência de um contra um. Perfeito. Concorrência proporcional. Agora, a mim me parece que mais importante do que a questão distrital é a questão do voto não ser nominal. A mim me parece que o voto teria que ser de lista, voto no partido, e dentro do partido se vê quem se elege primeiro. Por quê? Porque aí, no lugar de fazer como o mundo inteiro faz, que é buscar ideia, doutrina, conceito, valor, quer dizer, o partido faz uma proposta para a economia, faz uma proposta para a política sem nome de pessoas, apresenta suas ideias e põe de candidato quem tenha ideias e saiba levar ideias para frente. Como no Brasil a eleição é nominal, nós substituímos os políticos por pessoas notórias. Então, você vota no radialista, você vota no religioso, você vota no palhaço, você vota em pessoas que têm notoriedade, que a qualquer preço adquiriram fama. Você não vota em pessoas que ficam em casa estudando e levam uma ideia para melhorar o país. Enquanto nós votarmos em pessoas notórias apenas pela sua notoriedade, eu não acho que a política retorne a ter uma qualidade ou tenha a qualidade que os líderes mundiais, em geral, acabam tendo. A mim me parece que este é o problema da questão política brasileira. Não sei se tu concordas, não sei se tens opinião formada a respeito, mas essa me parece a coisa mais grave com que nós estejamos convivendo. A eleição do sujeito notório. Daqui a pouco você está votando no artista de novela, no jogador de futebol. Eu não tenho nada contra nenhuma profissão dessa, e no meio dessas profissões tem pessoas geniais, mas eles deveriam ser eleitos pela sua genialidade, não pela sua notoriedade. E é isso realmente uma coisa que me preocupa bastante. Isso, inclusive, faz com que dentro do voto, principalmente legislativo, um sujeito que tenha 100 mil votos consiga eleger deputados estaduais e federais com ele que conseguiram 1.000 votos, 800 votos, etc. Leva a soma da legenda, né? Exatamente. Mas aí eu fico me perguntando, será que os partidos políticos atuais eles têm a condição ideológica de sustentar
aquilo que eles representam, porque o que nós vemos na política brasileira é uma mudança ideológica de partido, principalmente para fins de coligações, que elas muitas vezes não estão condizentes com aquilo que aquele partido representou na eleição passada ou que ele vai representar nessa eleição. Porque nessa concepção... Não existe nexo nenhum entre um programa partidário e o comportamento do quem se elegeu, né? E não existe obrigação. Historicamente, se sabe que raramente se enquadra alguém nas obrigações de um programa partidário. Exatamente, e aí tu votar na legenda sem um compromisso ideológico do partido com relação às ideias que tu sustenta é um fato também que me parece um pouco delicado. Talvez funcione na primeira eleição, mas será que isso vai sustentar após as mudanças ideológicas daquele partido? É que na medida que o partido perca as personalidades, perca as caras de pessoas notórias e passe a ser preenchido por alinhamentos ideológicos, a tendência é que a coisa cambe para a ideologia e vá se esvaziando de pessoas notórias. Por quê? Porque as pessoas notórias seriam as pessoas famosinhas e tal, seriam inúteis se a votação fosse em sigla. Elas seriam eleitoralmente inúteis. E a melhor ideia é que seria discutida, e a melhor ideia seria discutida sem que você estivesse vinculado a personalidades específicas. O mundo inteiro, fora o Brasil e a Finlândia não era assim. Mas a Finlândia é um país pequenininho e estava trocando isso também. Eles também iam para as siglas partidárias. Então, isso é uma exclusividade nossa que eu acho que é herança ainda do coronelismo, em que tinha o dono da cidade e a votação era dele. A votação não era do partido, ela era completamente personalizada. E nós saímos disso e fomos para as pessoas notórias. Então, você elege, em geral, pessoas vinculadas a essas entidades que eu falei. Quer dizer, você vai eleger o religioso porque tem seus fiéis, vai eleger o jogador de futebol porque tem a sua torcida, você vai eleger o diretor de um sindicato porque forma uma base específica, mas ninguém está apresentando uma ideia. Agora, Rodrigo, pelo que nós estamos conversando e com a nossa preocupação desta série que estamos fazendo sobre o depois, né? A nossa preocupação é o depois desta crise. Então, nós dois estamos concluindo que acaba a crise e o Brasil permanece o mesmo? Pelo menos no campo político é o que me parece. E na solidariedade social, quer dizer, eu penso que algumas pessoas solidárias permanecem com sua solidariedade. Eu acho que os cultos às personalidades permanecem acentuados. Cada turma insulta o líder da outra turma e cada turma se congraça com suas próprias razões. Eu penso que a vida social, se for o que está sendo demonstrado pela internet, nós permaneceremos tão violentos quanto estamos agora. Eu acho que a gente precisa raciocinar também sobre um aspecto, que é a movimentação histórica. São em momentos de crise, são em momentos de guerra, são em momentos de desastres naturais que nós temos as grandes movimentações históricas e fazemos com que o mundo ande de uma certa forma. Há muito tempo se discute na educação a questão da videoconferência. Meu filho, de 14 anos agora, todas as aulas dele são por videoconferência, todas as aulas. Então, nós estamos nos movimentando. O próprio Poder Legislativo brasileiro, que estava, de uma certa forma, em descrédito, com essa crise, trouxe para si uma certa responsabilidade e conseguiu, novamente, uma certa credibilidade com relação à população, com relação à classe política. Nós não podemos ciência também, né? A ciência também adquiriu crédito, não é? A ciência também, ou seja, uma crise coloca o mundo em movimento, então nós suplantamos questões históricas com relação a uma crise, com uma guerra, ou um grande desastre natural. Então, vão haver mudanças, certo?
Agora, conseguir ponderar quais são as mudanças específicas que vão ocorrer é de um tato e de um cuidado que talvez eu não consiga fazer isso. Eu consigo pensar de maneiras genéricas e gerais, mas especificamente se seremos mais violentos ou menos violentos, se a solidariedade vai prevalecer ou a violência vai prevalecer. A mim me parece que teremos avanços na tecnologia. As escolas estão usando dos recursos de ensino à distância, o judiciário está fazendo audiências e se pondo a funcionar com grande economia de custo, de recursos, também trabalhando à distância. Agora, eu não sei se haverá troca de mentalidade. A troca de mentalidade, eu não sei se os recursos tecnológicos não vão ser usados para sermos os mesmos, agressivos, intolerantes, em grande parte. Claro que o Brasil tem uma grande parte da sua população que é cordata, que é contributiva, mas a nossa violência internética é uma coisa também muito marcante. Então, sem dúvida, teremos avanço tecnológico, tenho certeza disso, mas tenho também, como tu tens, bastante dúvida no que acontecerá em termos de comportamento social. Bem, nós percebemos que a ciência foi revalorizada, nós percebemos que o legislativo foi revalorizado, nós percebemos que a necessidade de trânsito social e de liderança que exerça autoridade e não que comece a gritar autoritarismo também é importante. E quanto às diferenças sociais brasileiras, quer dizer, nós temos uma situação em que se fala em distanciamento social como se vivêssemos da classe média para cima, como se tivéssemos todos cômodos suficientes, banheiros suficientes, transporte suficiente, e parece que algumas pessoas não estão fazendo a conta de que uma parte enorme da população brasileira, sobretudo esta parte concentrada nas grandes cidades, não tem estes recursos domésticos de segurança. Acreditas que haverá alguma preocupação sobre esse assunto também no Brasil? Quer dizer, será que as autoridades se sensibilizarão um pouco para com a nossa terrível distribuição de renda que não existe? Quer dizer, falar em distribuição de renda terrível significa reconhecer que existe distribuição de renda. Quer dizer, na verdade, eu diria na nossa concentração de renda. Eu penso que de uma certa forma vai haver mudanças. Se tu for fazer uma análise nesse momento, essa grande população carente, ela tem uma relação muito direta com os funcionários públicos, que às vezes a gente esquece disso. Nessa pandemia, os funcionários públicos, principalmente da saúde, o SUS, eles, de uma certa forma, estão renascendo. De uma certa forma, a questão da saúde pública, a questão do SUS, que foi criado com a Constituição de 88, ele ressurge como uma fonte de salvaguarda dessa população mais carente. E aí, talvez, seja uma questão de discussão, inclusive, do próprio funcionalismo público. Porque quando tu faz uma análise, Léo, do funcionalismo público, tu vai ver que o Brasil, ao contrário do que muito se imagina, não tem funcionário público em excesso. Há muitos outros países que têm um número muito maior de funcionários públicos que o Brasil, se tu for relacionar isso a per capita. Eu penso que esse percentual de pessoas que, dentro do funcionalismo público, que tem um certo privilégio econômico, não é a maioria do funcionalismo público. Eu penso que esses funcionários públicos que estão, nesse momento, preocupados, estão
discutindo e estão na frente de pessoas infectadas, estão salvando pessoas, vai dar uma nova proporção em relação à questão da reforma administrativa, com relação ao pensamento de como funciona o poder enquanto mecanismo de serviço estatal, o poder dos funcionários públicos enquanto a necessidade de entregar o serviço público adequado às pessoas de baixa renda. Acho interessante esse aspecto. Sim, acho interessante, acho que está sendo discutido e, sobretudo, está sendo visto que é necessário. Agora, eu não tenho dúvida que o funcionário público, na frente de combate, o seu valor, a sua dignidade, ele é indispensável. Agora, nós temos contas a fazer que os funcionários públicos, grande parte deles, não aceita ser submetido à verificação, a escrutínio. Você tem também um outro problema do serviço público brasileiro, que é o chamado cargo de confiança. Então, você tem a Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra inteira tem mais ou menos 500 cargos de confiança. A Alemanha tem entre 400 e 500 cargos de confiança. Nós temos, só na cidade de Florianópolis, perto de 1.000 cargos de confiança. Né? Então, a proporção dos cargos de confiança, a questão do corpo do funcionário público, isso é algo que é pouco criticado pelos próprios funcionários públicos sobre eles mesmos. O que justifica ter servidor público ganhando 70 mil por mês e servidor público ganhando R$1.000 por mês? São coisas injustificadas. O serviço público é tão importante que a França, por exemplo, tem uma justiça especial para a questão pública separada da questão civil em geral. Só o Supremo deles é que atende as duas partes. Mas até o Supremo, a justiça administrativa é separada da justiça chamada comum. Então, ok, eu acho que nós estamos vendo a necessidade e a importância do servidor público. Agora, eu acho que o servidor público tem que ver a sua própria importância e exigir a sua própria qualidade no sentido administrativo, no sentido de evitar privilégios, no sentido de evitar diferenças, no sentido de evitar nomeações políticas para cargos importantes. Acho que isto é algo que também tem que ser trabalhado. Você pega, por exemplo, as chamadas agências reguladoras, que deveriam ser públicas, ocupadas por servidores públicos isentos, e acabaram sendo preenchidas da pior forma por partidos. E as chefias, e os favores, e os atravessamentos é uma situação que eu não vejo fácil de resolver. Eu concordo contigo, não é fácil de resolver, talvez seja o maior desafio da reforma administrativa. Por quê? Tu tem grandes diferenças, tu tem o funcionário público que ganha 70 mil e tu tem o funcionário público que ganha 1.000. E o grande interessante e diferencial disso é que, na grande maioria das vezes, o funcionário público que ganha 1.000 é o que atende a população brasileira. É o sujeito que está direto com a população brasileira. O sujeito que, em regra, ganha 70 mil, ele não tem contato quase nenhum com a população brasileira. Isso é uma distorção que precisa ser corrigida, e talvez seja uma das distorções mais difíceis de ser corrigida. Mas tem uma outra distorção tão difícil na reforma trabalhista quanto essa, que é a questão de tu poder fazer uma reforma administrativa em que tu transforme o funcionário público em sujeito. Te explico por quê. Historicamente, o funcionário público, ele não é um sujeito. Historicamente, o funcionário público é uma categoria. Historicamente, o funcionário público, ele não vai discutir a sua relação com o poder, vai discutir o sindicato vai discutir o
que é melhor ou pior para a categoria. O funcionário público, enquanto sujeito, não tem voz. O funcionário público, ele só tem voz enquanto categoria. E na minha opinião, e ouvindo vários funcionários públicos, porque eu sou advogado há 18 anos, e principalmente funcionários públicos do judiciário, eu escuto com relação a isso, não só do judiciário, mas principalmente, eles não têm voz enquanto sujeito. Os diferenciais enquanto sujeito, enquanto indivíduo dele, profissional, que na empresa privada poderiam ser, de uma certa forma, aproveitados, no funcionário público, não faz diferença nenhuma. Talvez o grande desafio da reforma administrativa seja criar mecanismos que possam transformar aquele funcionário público num sujeito. E aí, enquanto sujeito, Léo, poder discutir realmente essas outras questões que são essas diferenças absurdas que existem dentro do funcionalismo público. Não pegar o funcionário público como categoria, mas individualizar as de cada um. O que não significa a questão só de meritocracia tão discutida. Não significa. Sim, perfeitamente. Mas significa que, sim, ele é um indivíduo e ele tem que responder por ele com as suas qualidades e com as suas obrigações de buscar qualidades. Ok. Rodrigo, um enorme prazer conversar. Eu acho que são questões importantes institucionais do Brasil e espero que esta puxada do freio de mão do andar da sociedade brasileira, que nos estacionou por algum ponto, nos obrigue a refletir sobre nossos próprios destinos. Se quiseres acrescentar alguma coisa, o tempo é teu. Eu agradeço o papo, é sempre um prazer conversar sobre um tema tão importante. É desafiador pensar a respeito desses temas, mas é sempre com muito prazer que faço isso. Um abraço aos ouvintes e, quando precisares de mais um papo, sempre estarei à disposição. Prazer também foi do Instituto Cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço.